base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá, professores que ensinam matemática de diversos cantos do Brasil. Estamos felizes pela oportunidade de dialogar com vocês nessa manhã de quarta-feira. Estamos no terceiro dia do primeiro encontro nacional online de professores que ensinam matemática. Meu nome é Márcio Léo Rodrigues, sou professor aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso, no campus de Barra do Bucres, e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática na Escola, o GPM da Unemat. E nós ficamos responsáveis, recebemos essa tarefa de representar o grupo que está organizando o primeiro Enopen, ministrando uma palestra aqui para auxiliar também e contribuir com o diálogo com os professores que ensinam matemática. Hoje, nós estaremos dialogando a respeito de um assunto muito importante, envolvendo as competências específicas de matemática contidas na BNCC. Afinal, qual ou quais matemáticas devemos ensinar nas escolas da educação básica? É essa pergunta que estaremos procurando indícios de respostas, compreensões, algumas provocações, para que nós possamos refletir e ressignificar a nossa prática pedagógica. Quero dizer para você que fique livre para registrar a presença aqui no chat, mas queríamos também que vocês fizessem comentários, fizessem perguntas, arguíssem em relação às falas que nós estaremos apresentando para vocês nesta quarta-feira. Nós estamos muito felizes com a participação de mais de 2.000 professores de vários cantos do Brasil no primeiro Enopen. E nessa manhã nós ficaremos especificamente tratando das 8 competências específicas de matemática da BNCC. Vamos ver quais são os aspectos essenciais. Se nós pegássemos as 8 competências, colocássemos em um liquidificador, o que sairia dali como essência? A BNCC tem, só para a área de matemática, 247 habilidades só para o ensino fundamental. São 247 habilidades que estão articuladas entre si e que constituem 8 competências específicas. São essas 8 competências específicas que nós estaremos tentando extrair qual ou quais matemáticas enfatizar. Quais matemáticas a BNCC tem priorizado? Quais matemáticas ela tem invocado para que os professores possam pensar a respeito dessas possibilidades e implementar em sua prática pedagógica? Essa palestra, ela estava agendada para ser às 17 horas, mas nós fizemos uma alteração na programação, tá? Um ajuste de programação para nós atendermos um pedido de um professor muito especial, que é o nosso educador nota 10 do ano de 2020. É o professor Luiz Felipe Lins, que às 17 horas estará ministrando a sua palestra também aqui no primeiro Enopen. Nós estamos finalizando o primeiro Enopen hoje, a parte das palestras e das conferências. Lembrando que nós temos uma
super novidade para apresentar para vocês hoje na conferência de encerramento. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós teremos as apresentações das comunicações científicas, dos relatos de experiência e também dos mini-cursos. Então, o evento finaliza hoje a parte de palestras e conferências, mas prossegue amanhã. Lembrando que você tem até domingo para registrar a presença aí nas palestras e nas conferências. Entra, coloca o seu nome e o município que você reside e no domingo nós estaremos fazendo essa conferência final para a partir de segunda-feira nós estarmos disponibilizando a certificação para todos vocês, ok? Então entraremos agora na parte específica da palestra, na onde nós estaremos discutindo a respeito de quais matemáticas devemos ensinar nas escolas. Nós tivemos a oportunidade ontem de escutar e aprender as orientações do nosso professor Ubiratã D'Ambrosio, que é uma lenda da educação matemática no Brasil e também no mundo. E nós queremos iniciar essa fala partindo dessa premissa inicial e que nós afirmamos ser inicial e fundamental. Fundamental porque, olha o que ele diz. A sala de aula é um lugar do encontro de alunos com diferentes culturas. Já aparece um indício aqui. Se os nossos alunos vêm de contextos diferentes, possuem culturas diferentes, é ilógico nós concebermos a matemática somente de uma perspectiva. Continuando a palavra do Ubiratã. Então, devemos considerar que existam diferentes matemáticas. Então, já começamos a responder parcialmente a pergunta dessa palestra. Afinal, quais matemáticas devemos ensinar nas escolas? Então, a primeira orientação pragmática dessa manhã é: não existe uma matemática. Não existe uma matemática. Existem matemáticas no plural. Mas, Márcio, quando eu estudei na universidade, lá nós vimos uma matemática. Quando eu estudava na educação básica, nós aprendemos uma matemática que é exatamente aquela que nós procuramos ensinar no ensino fundamental e também no ensino médio. E aí você vem me dizer que não existe uma matemática? Pessoal, a matemática estruturada, a matemática ocidental, que é uma linguagem universal, ok? Que é trabalhado em sala de aula, nas nossas escolas, nas nossas universidades, ela é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, para o raciocínio lógico, mas nós precisamos entender que a matemática, antes de ter todas essas funcionalidades, essas especificidades, ela precisa atender à necessidade do ser humano, ela precisa atender à necessidade do aluno. Do aluno. Tudo que nós fazemos não é para nós, é para o aluno. Todo momento de preparação, todo momento de execução, de reflexão, isso que nós estamos fazendo aqui, não é simplesmente pensando em melhorar a nossa formação, não. Nós fazemos isso aqui por causa dos alunos. Professor, quando você participa de um curso de formação continuada, quando você participa de um evento, quando você participa de alguma atividade formativa, você só faz isso pensando no seu aluno. Pensando no seu aluno. Sabe por quê? Porque você quer fazer diferente. Você quer transformar a vida do seu aluno. E para transformar a vida do seu aluno, você precisa considerar a matemática que é fundamental para ele. E não somente a matemática ocidental. Então, nós precisamos ter claro aqui. A matemática ocidental, a matemática que está coisificada nos livros didáticos, a matemática que está contida nas apostilas, ela é fundamental? É fundamental. Ela precisa ser ensinada nas escolas? Precisa ser ensinada nas escolas. No entanto, ela não pode ser priorizada nas escolas. Uma coisa é eu abordar
Uma coisa é eu utilizar, outra coisa é eu priorizar. E aí vai ser a nossa provocação nessa manhã. A matemática que deve ser priorizada é uma matemática que faz sentido para os seus alunos. Uma matemática que faz sentido para os seus alunos. Eu costumo dizer sempre que às vezes nós invertemos todo o processo. Nós fazemos um planejamento anual sem conhecer, sem saber quem serão os meus alunos. Isso é uma inversão e uma incoerência pedagógica. Como é que eu preparo o meu ano letivo, a parte curricular, a divisão dos capítulos do livro didático, faço todo um planejamento, sem saber quem são meus alunos, sem saber quais alunos foram de uma escola para outra, quais alunos que vão chegar. Percebe? Que as nossas jornadas pedagógicas, que as nossas semanas pedagógicas, elas estão todas incorretas, na minha maneira de ver. Sabe por quê? Porque o planejamento é feito sem o aluno. Se o planejamento é feito sem o aluno, eu não estou fazendo um planejamento para o aluno. O aluno precisa participar. Tudo que fazemos é para os alunos. Todos os conteúdos que nós elencamos é para transformar a vida dos alunos. Só que é para transformar a vida dos alunos na minha cabeça. E aí eu quero dizer para os alunos o que é importante para eles. Olha que lógica perversa. Nós temos que trazer a matemática e saber do aluno quais são as matemáticas, o que ele traz da rua, o que ele traz da sociedade, o que ele traz de casa, para aí sim eu fazer um planejamento para adequar todo o meu conhecimento matemático à realidade dele. Se eu pensar dessa maneira, conhecer o meu aluno primeiro, para depois fazer um planejamento, eu posso elaborar sequências didáticas, transposições didáticas, projetos para atender a necessidade do meu aluno. Se eu, enquanto professor, cumpro o conteúdo, cumpro a ementa, mas eu não consigo perceber o sorriso, eu não consigo perceber a alegria nos rostos das nossas crianças, dos nossos alunos, será que o ensino está implicando em aprendizagem? Será que o foco não deve ser exatamente o que a BNCC está trazendo? Para isso é fundamental que nós consigamos entender, de uma vez por todas, seguir as orientações do professor Ubiratã, dizendo o seguinte: olha, eu, enquanto professor que ensino matemática, eu tenho que saber que os meus alunos possuem culturas diferentes e que eu não posso ensinar uma matemática de forma igualitária para todos eles. Sabe por quê? Porque eles são diferentes. Sabe por quê? Porque eles aprendem de forma diferente, de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque eles possuem ritmos de aprendizagem diferentes. São 3 aspectos que eu, enquanto professor, independente do nível, eu preciso considerar no meu planejamento. Eu preciso considerar na minha concepção de prática. Eu preciso considerar, sabe para quê? Para fazer sentido aquilo que eu estarei passando, a mensagem que eu estarei emitindo para os meus alunos. É fundamental que eu e você consideremos essa reflexão. É preciso trabalhar com a matemática ocidental. Vou trabalhar com a matemática ocidental e com os conteúdos, mas eu não tenho o direito, eu não posso ficar somente ou exclusivamente na matemática ocidental, naquele monte de conteúdo pragmático e que muitas vezes não faz conexão com a vida do seu aluno. E aí eu pergunto para você, se não faz conexão com a vida dos seus alunos, e como é que eu e você percebemos que aquilo que nós estamos ensinando não tem conexão com os alunos? Quando um aluno chega para mim e disse: professor, onde que eu vou usar isso? Professor, para que serve isso? E aí nós percebemos e damos aquela desculpa mais esfarrapada. Sabe qual é a desculpa esfarrapada? O aluno que está no 2º ano pergunta isso para o professor, a professora fala: lá no 3º ano, você precisa aprender a somar aqui, porque lá você vai ter que multiplicar. Aí no 3º ano,
Lá no 4º ano, você precisa aprender as operações aqui, porque lá você vai ter que fazer expressões numéricas. E vai essa cadeia. Professor e a professora, nós vamos dando justificativa para o aluno, que lá na frente ele vai precisar daquele conteúdo, porque lá na frente tem um outro conteúdo que esse é pré-requisito daquele. Ou seja, nós vamos engaiolando os nossos alunos, nós vamos dando essas desculpas para eles, sendo que nós deveríamos mostrar para eles a utilidade daqueles conceitos, a utilidade daqueles conteúdos, quando nós estamos ensinando aqueles conteúdos. E uma outra perspectiva é inverter essa lógica. Ao invés de nós ensinarmos o conceito, fazermos a definição, mostrarmos exemplos, realizarmos N exercícios e, no final, mostrarmos aonde tem, se é que tem, muitos conteúdos não possuem uma aplicabilidade direta da matemática com a vida, da matemática com a realidade. O ideal seria nós invertermos essa lógica. Nós vimos aqui no Enopem a palestra da professora Dona Lourdes Onoshiki. E ela mostrou que se nós partirmos de um problema, nós poderemos problematizar e discutir diversos conteúdos, diversos conceitos, partindo de uma situação problema. Seja ela do campo da matemática ou seja ela do campo da realidade. O que eu não posso é achar que tudo de matemática tem que ter aplicabilidade. Não. Matemática tem a sua linguagem própria. E uma outra coisa que nós precisamos considerar é que não podemos ficar somente na matemática ocidental, na matemática platonista, na matemática rigorosa, em sua linguagem e nos seus postulados. Então, vamos adiantar. A sala de aula é um lugar de encontro, e olha o que o professor Ubiratã fala, que a etnomatemática traz implicações pedagógicas para a matemática escolar. Quando o Biratã está dizendo a etnomatemática, ele não está falando assim, olha, a etnomatemática é uma metodologia de ensino, não. A etnomatemática, ela nos provoca a termos esse tipo de reflexão, que é reconhecer que existem matemáticas no plural, reconhecer que não existe só uma matemática. E já que não existe só uma matemática, por que muitas vezes nós trabalhamos somente na perspectiva da matemática do livro didático, e que às vezes fazem aqueles problemas forçados, quando muito da semi-realidade, como diz o professor Oli, mas que não dá espaço para investigação, sabe? Não dá espaço para sair da escola, não dá espaço para que os alunos possam entender as coisas que fazem a diferença que estão no mundo. Quer ver um exemplo? Por que nós não pegamos os nossos alunos para trabalhar lá a porcentagem, para trabalhar lá proporcionalidade, para trabalhar lá educação financeira? Tiremos os nossos alunos, levemos os nossos alunos na farmácia para comparar preços, levamos os nossos alunos ao supermercado, levemos os nossos alunos a um banco, lá no banco ele entender números inteiros, o que é um saldo positivo, o que é débito, o que é crédito. Isso está no mundo, mas eu não. Quero ficar na escola. Quero mostrar que mais com mais é mais com menos é menos. E aí o aluno pergunta, professor, por que menos com menos é mais? E aí nós damos N desculpas, N explicações. Mas muitas vezes, na cabeça do aluno, isso é incompreensível. E vai criando o que os teóricos dizem de paradigma, um obstáculo epistemológico na aprendizagem dos alunos. Então, pessoal, continuemos ensinando a matemática ocidental. Continuemos. Mas vamos, aos poucos, abrindo o leque para inserir outras matemáticas. A matemática humanista, a matemática da costureira, a matemática do pedreiro, a matemática da pessoa que cria um gado, a matemática do marceneiro.
Porque os pais dos nossos alunos possuem essas profissões e outras profissões. Então, entender a matemática que está por detrás de cada contexto é fundamental. Sabe para quê? Para o nosso aluno compreender o mundo. Talvez essa seja a frase que sintetiza a BNCC na área de matemática. A BNCC não mostra como, mas ela explicita que deve. Porque mostrar como é quem vai elaborar o currículo. E a BNCC, ela não é currículo. A BNCC, ela enfatiza quais são as aprendizagens essenciais. O que deveria aprender as nossas crianças? O que deveria aprender as nossas crianças? É isso que ela diz. Mas a responsabilidade de elaborar o currículo da minha escola, o currículo da rede, são os professores, são os gestores, somos nós que estamos na escola, que temos autonomia para elencar os nossos conteúdos, os nossos currículos. Agora, ao elencar isso, eu posso trabalhar na perspectiva que o professor Carlos Matias colocou na palestra ontem, de uma maneira transversal, procurando articular conteúdos de diferentes disciplinas para entender um determinado problema da realidade. Vocês querem ver um problema da realidade? Dengue. O professor de matemática, ele pode trabalhar gráficos de estatística, ele pode trabalhar medidas de tendência central, ele pode trabalhar informações numéricas em diferentes anos. O professor de biologia pode trabalhar como que funciona a vida de um mosquito, pode trabalhar vários assuntos da questão biológica do transmissor da dengue. O professor de geografia pode trabalhar os bairros que têm uma maior incidência de casos de dengue. O professor de sociologia pode trabalhar os cuidados necessários que as crianças, que as famílias precisam ter. O professor de língua portuguesa pode trabalhar a produção de texto, pode trabalhar a redação, pode trabalhar a interpretação de texto. Tudo envolvendo uma mesma temática. É isso que é trabalhar de forma transversal. Mas nós não podemos simplesmente olhar para a base e dizer, a base não tem coisas positivas. Ela tem coisas positivas, ela só não mostra como fazer. Mas ela diz, olha, nosso aluno precisa ter essas aprendizagens essenciais. E aí ela preserva uma coisa que, para mim, enquanto profissional, é fundamental, que é a autonomia do professor na sala de aula, dos professores nas escolas, das escolas nas redes, para elas elaborarem o seu próprio currículo, para elas fazerem o seu próprio planejamento. No entanto, muitas vezes nós estamos confundindo as coisas. Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico, a base veio para dar essa padronização, porque nós sabemos, nós temos avaliações em larga escala. E a sociedade nos vê, professores, pelaquela notinha. Se a sua escola tirou 4 no IDEB, se a sua escola tirou 5 no IDEB, o senso comum, a sociedade nos vê pelaquela notinha. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu tenho que sair do campo da crítica e entrar no campo da prática. Sabe por quê? Porque eu, na escola, lá, eu posso trabalhar de forma colaborativa com os meus pares e ensinar não só matemática, mas a matemática será um instrumento para explicar a realidade. E ao explicar a realidade, as coisas que estão no mundo, nós proporcionaremos aos alunos a compreensão ou compreensões do mundo. É isso que nós queremos. Nós queremos que o ensino seja de forma transversal, que o ensino perpasse diferentes disciplinas, porque efetivamente no mundo não existe matemática, no mundo não existe português, as coisas existem tudo junto e misturado, mas na escola existem tudo nas suas devidas caixinhas. Então, nós temos que começar a quebrar essa forma de pensar. Nós temos que começar a quebrar e trabalhar de forma cooperativa, de forma colaborativa, com os nossos pares. Para quê? Para resolver os problemas daquele contexto na onde aquela escola está inserida.
Imagina que eu sou professor de matemática e vou lecionar numa escola da zona rural ou numa escola de assentamento. Eu vou lá ensinar equações, funções, produtos notáveis. Eu pergunto para você, para quê? Eu posso trabalhar temáticas envolvendo a realidade dos alunos, das famílias daquela comunidade. Para quê? Para eles verem sentido naquela matemática. E aí eu vou ensinar porcentagem, eu vou precisar aprender regra de 3, proporcionalidade, elaborar equações, fazer cálculo de áreas e de volumes, de comprimento, eu vou trabalhar grandezas e medidas, eu vou trabalhar estatística e probabilidade, mas eu não vou partir com o objetivo deles aprenderem os conteúdos. Não. Os conteúdos, eles vão aparecer para quê? Para os alunos compreenderem o mundo. Então, imagina que eu estou trabalhando numa escola da zona rural. Numa escola de zona rural, de assentamento, muitos pais têm lá uma pequena criação. 6 vacas ou bois, 10, 15, e que talvez essa seja a principal renda de uma determinada família. Então, nós podemos trabalhar com as crianças, por exemplo, a produção de leite. O que fazer com o leite que nós tiramos das vacas? Que diariamente nossos pais tiram das vacas. O que nós podemos fazer? Eu posso vender o leite, ou eu posso produzir o requeijão, ou a mussarela, ou o queijo. Agora, quantos litros de leite eu vou utilizar para produzir a mussarela, o requeijão, o queijo? Sabe? Se eu quiser vender o leite, qual que vai ser o meu custo-benefício? Qual que vai ser melhor desses 4 aspectos? Ah, mas para mim vender o leite, eu vou precisar resfriar o leite. Eu vou precisar transportar o leite. Então, eu vou preferir produzir aqui o requeijão para vender na feira. Eu vou produzir o queijo para levar para a cidade. Olha o tanto de matemática que eu posso provocar nos meus alunos e trabalhar com eles. Proporções. Ah, para mim fazer um queijo, eu gasto de 8 a 10 litros de leite. Então, com base no meu custo, eu vou ter que pensar num preço de venda para me saber qual que é o meu lucro. Para mim saber qual que é o meu lucro. Eu estou trabalhando em educação financeira. Eu estou trabalhando em empreendedorismo. Então, nós podemos trabalhar a partir de temáticas, a partir de projetos, utilizando a questão da transversalidade, perpassando esses conteúdos, perpassando os conteúdos. Os conteúdos não vai ser nem o princípio, nem o final, nem o produto. Os conteúdos estarão no processo, porque os próprios alunos perceberão que devem aprender porcentagem, que devem aprender regra de 3, que devem aprender equações. Para quê? Para solucionar as situações que apareceram desse projeto. Imagina que eu estou lá na escola do campo. Eu estou pensando agora em alguns exemplos da escola do campo. Falei o exemplo de quem produz leite, né? Que retira o leite das vacas todas as manhãs. Mas imagina que ali nós consigamos uma parceria para produzir tanques de peixe. Será que compensa produzir tanque de peixe? Então vamos lá, vamos perfurar tanques para ver, fazer o cálculo do tanque, ver como é que funciona a oxigenação da água. Ah, mas o professor de matemática não sabe isso. Ok, ele pode buscar, ou ele pode trabalhar em parceria com um professor de outras áreas de ciências, para trazer esses conhecimentos. Percebe que no final, nós podemos trabalhar 1, 2, 3, 4 temáticas, 4 projetos, e que vai fazer sentido para os nossos alunos. A gente percebe isso, pessoal, porque às vezes nós trabalhamos o ano todo, e no final nós fazemos uma avaliação e nós percebemos que o desempenho do nosso aluno é um desempenho ínfimo em relação a tudo aquilo que nós ensinamos. Muitas vezes nós saímos de um final de um ano letivo com a sensação de estar frustrado, de estar decepcionado. Tanto que eu tentei ensinar, tanto esforço que eu
dediquei e eu percebi que os alunos não atingiram o nível que eu queria. Lógico, professor. O senhor trabalhou a sua matemática. O senhor trabalhou uma matemática. Você desconsiderou a cultura deles. Você desconsiderou o contexto deles. Você desconsiderou a realidade deles. E ao desconsiderar tudo isso, o resultado é inevitável. O resultado é inevitável. Poderíamos ter trabalhado na perspectiva de resolução de problemas, na perspectiva de problematizações, na perspectiva de modelagem matemática, na perspectiva de trabalho com jogos e desafios, na perspectiva do trabalho por projetos. Sabe por quê? Porque assim nós conseguiremos aprender a trabalhar coletivamente. Assim nós conseguiremos acabar de uma vez por todos da cultura do individualismo superficial, quando existe na questão do trabalho com os professores. Nós, enquanto professores, precisamos aproximar dos outros professores. Para quê? Para ensinar não só uma matemática, para mostrar que a escola faz sentido, porque na escola trabalha com situações da vida, do mundo, da realidade, porque considera o contexto dos nossos alunos. Então, a mensagem principal que eu quero externalizar para vocês nessa manhã é isso. Nós precisamos considerar o contexto dos alunos. Nós precisamos considerar que para atingirmos as aprendizagens essenciais, não é simplesmente cumprir as 247 habilidades pragmáticas da base, não. É nós, enquanto professores, entendermos que nós só faremos a diferença efetivamente na vida dos nossos alunos se eles produzirem significado. E eles só irão produzir significado, sabe quando? Se eles perceberem sentido naquela matemática, naquela geografia, naquele língua portuguesa que os seus professores apresentarem para eles. Então, olha só. Como professores que ensinamos matemática, necessitamos considerar esse fato. Existem matemáticas, porque não podemos deslegitimar ou silenciar os saberes matemáticos de fora da escola. Olha que fala cruel do professor Ubiratã, que fala incisiva. Desconsiderar os saberes matemáticos de fora da escola. Nós não podemos silenciar isso. Agora, se o aluno chega para mim, já estou aqui tudo planejado, tudo organizado, ele chega, senta, às vezes no dia de apresentação fala até o seu nome, fala como que foi as férias, mas nós não conseguimos detectar quais são os anseios deles, o que eles efetivamente querem aprender de matemática e que matemática é útil para eles. Então é preciso nós considerar, nós não temos esse direito, é isso que o professor Ubiratã está dizendo. Nós até podemos fazer, mas nós não devemos fazer. Silenciar a matemática da rua, silenciar a matemática do cotidiano. Nós não temos essa permissão para fazer. Nós deveríamos pensar a respeito disso. O que não contribui para a convivência democrática na sociedade. Então, olha só. As competências de matemática da BNCC. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, ok? Que são as unidades de conhecimento, que são os conceitos, que são os conteúdos, que é a regra de 3, que é a função, que é a trigonometria. São essas unidades de conhecimento. Habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, é importante nós considerarmos quão complexa é a nossa vida cotidiana. Então, a matemática a ser ensinada precisa considerar isso, auxiliar na compreensão disso. Olha o que a BNCC diz. Pessoal, eu tinha preparado aqui para vocês muitos slides. Nós já estamos aqui com 30 e poucos minutos de diálogo, de conversa. Talvez eu consiga chegar em 10 slides.
porque eu vou dar preferência para dialogar com vocês o que vocês colocarem aqui no chat, tá bom? Mas eu quero enfatizar mais algumas coisas. O que eu quero enfatizar? Que a BNCC afirma que aprender é um direito de todos os alunos. E aí eu pergunto para vocês, todos os seus alunos estão aprendendo matemática? Todos os meus alunos estão aprendendo matemática? É uma pergunta que eu faço para vocês. A BNCC vem para garantir as aprendizagens essenciais. Ela propõe isso. Ela está dizendo, olha, aprender é um direito de todos. Então nós temos que fazer com que nós tenhamos diversos caminhos para que em um desses caminhos nós consigamos atingir os nossos alunos. Não é eu chegar e ensinar matemática apenas de uma maneira. E achar que todos os alunos têm que se enquadrar na maneira com que o professor Marçurel ensina aquele determinado conteúdo. Não. É o professor que tem que procurar metodologias diferenciadas, abordagens. Para quê? Para conseguir contemplar todos os alunos. Talvez você esteja pensando, olha, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Mas no final, vai dar satisfação, porque você perceberá o avanço que o seu aluno teve. Você perceberá que diversas aprendizagens que você não conseguiria no método tradicional, você conseguiu. Usando, por exemplo, trabalho por projetos, que está sendo bem destacado aqui no primeiro Enopen. Então, aprender é um direito de todos os alunos. A matemática tem que ser para todos os alunos. Mas não é a matemática que eu quero. É a matemática que o meu aluno necessita. Nós precisamos inverter essa lógica. Então, se o meu aluno não está aprendendo matemática, é porque o professor, primeiro, não detectou qual que é a matemática importante para ele. Segundo, ao não detectar, ele não deu ênfase. Ele não priorizou. E para muitas vezes diminuir a questão de trabalho, nós ficamos somente na matemática ocidental. Nós temos que mudar essa lógica. E essa lógica passa pela minha disposição, passa pela sua disposição, e entender que todos os alunos têm o direito de aprender. Já que todos os alunos têm o direito de aprender, todos os alunos conseguem aprender matemática. Tem muitos professores, muitos alunos que entendem, olha, a matemática não é para mim, ela é para você porque ela está na sua vida. Agora, você está dando destaque à matemática que está na sua vida? Ou você está preocupado somente e está considerando que você não aprende matemática? Porque a matemática que você vê na escola, ela é incompreensível. E aí eu proponho a leitura daquele livro, Na Vida 10, na Escola 0. As crianças, os alunos que faziam todos os cálculos na rua, vendendo picolé, vendendo frutas, fazendo contas, usando raciocínio lógico no mercado, verificando simplesmente entre dois produtos qual que tem o melhor custo-benefício. Aí eu compro uma maionese de 500 gramas ou de 250 gramas. O de 500 gramas está R$6. O de 250 gramas está R$3,50. Então, para dar a mesma quantidade, eu preciso comprar duas maioneses de 250 gramas, que vai dar R$7. Opa, compensa eu levar essa de 500 gramas. Matematicamente compensa. Aí poderão aparecer outras perguntas, como por exemplo, às vezes nós compramos um produto com uma quantidade maior, porque tem um custo-benefício, é um melhor custo-benefício, mas nós não usamos tudo isso. Você quer ver um exemplo? 2 meses atrás eu fui no Atacadão, aqui no município de Tangará. Lá no Atacadão, eu comprei um frasco de 3 litros, sabe do quê? De mostarda. Vi um vidrinho de mostarda lá.
de 200 gramas estava R$ 4,00. O de 3 litros, 3 quilos, estava um determinado valor. Lógico, eu fiz o raciocínio, né? Falei, nossa, se eu comprar alguns desse aqui, que não vai dar nem 1,5 kg, é o mesmo valor desse de 3 quilos. O que eu fiz? Peguei o de 3 quilos. Sabe o que aconteceu, pessoal? Perdi mais da metade. Porque eu não tenho um uso, uma fluidez de usar muita mostarda. Naquele momento eu vi simplesmente o lado da matemática. Mas e o lado da minha vida? O lado do meu contexto? O meu lado da quantidade de mostarda que nós colocamos nos alimentos? Percebe? É isso que a educação financeira provoca. Às vezes, do ponto de vista matemático, o cálculo é preciso, mas o contexto pode mudar isso. Quer ver um outro exemplo? Depois que você abre uma maionese, você tem 5 dias para usar ela, porque ela pode produzir muitas bactérias. Se você compra um frasco maior, você corre o risco de não usar em 5 dias. Aí você corre o risco de prejudicar a sua família, prejudicar a sua saúde. Então é isso, pessoal. Mostrar e procurar trabalhar com a matemática do contexto dos alunos. Uma matemática que está no mundo, junto com a matemática ocidental, junto com a matemática que é formalista, junto com a matemática que vai também ser suporte, porque é uma linguagem universal para a nossa compreensão do mundo. Então, não é jogar fora os conteúdos da matemática ocidental, não. É usá-los, é destacá-los, é abordá-los. No entanto, não ficar somente nessa única matemática. Essa era a principal provocação nessa manhã. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender, de uma vez por todas, que ao retornarmos para a escola, se Deus quiser e permitir, e os nossos governantes tiverem bom senso, né? No ano de 2021, a coisa menos importante serão os conteúdos. A coisa mais importante será o abraço às crianças. A coisa mais importante será a sensibilidade que nós deveremos ter com cada uma delas, que possivelmente teve o seu lado psicológico afetado. Não cometa um crime de abarrotar a cabeça das crianças já tensas, preocupadas. Muitas tiveram, inclusive, parentes ou conhecidos que faleceram devido a essa praga do Covid. E nós queremos ensinar um conteúdo totalmente desconectado da realidade e da vida dos nossos alunos. A mensagem principal para mim e para você é: existem matemáticas. Não existe uma matemática apenas. Se existem matemáticas, se o seu aluno tem a sua própria matemática, a sua própria maneira de produzir matemática, que nós não caiamos no erro simplesmente de enfatizar, destacar e priorizar a matemática ocidental. Porque ao considerar a realidade dos nossos alunos, nós perceberemos que as aprendizagens essenciais serão atingidas. Sabe por quê? Porque eles produzirão significado. E eles só produzirão significado porque eles estão vendo sentido naquilo que eles estão aprendendo. Isso é uma lógica que o nosso saudoso professor Rômulo Lins colocava. Então, o conhecimento matemático é necessário para todos, em maiúsculo, para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade. Olha só, não está falando de memorização, não está falando de formalismo, está falando de aplicabilidade, está falando da sua usabilidade, está falando da sua utilidade. A matemática ocidental ela é importante, mas eu preciso dar destaque para uma matemática que faça sentido para mim, que seja útil para mim, enquanto aluno, enquanto professor. Eu sempre digo,
Professor, se você não consegue explicar para o seu aluno por que ele tem que aprender determinado conteúdo, por que é que ensina? Se eu não consigo entender alguns aspectos da matemática, alguns aspectos que não está presente, e ela tem uma linguagem universal, e muitas coisas não têm aplicabilidade, e isso não é um problema. O problema é eu querer ensinar somente uma matemática e desconsiderar a matemática da realidade, a matemática da rua, desconsiderar os contextos dos alunos, porque aqui está dizendo, olha, é necessário para todos, então todos podem e precisam aprender essa matemática, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Aí eu pergunto para você, se o seu aluno não abre a boca para dialogar com você a respeito de matemática, você acha que ele vai ser um cidadão crítico? Você acha que ele vai ter firmeza em ir nas urnas e votar no candidato que ele analisou e achou que seria o melhor para vereador, para prefeito, para presidente? Ou será que os nossos alunos serão que nem a maioria da nossa população? Vota nos candidatos que estão na frente. Votam para não perder o voto. Batem no peito e falam, o meu candidato ganhou. Ou será que os nossos alunos, ou será que a próxima geração de cidadãos, de jovens, de adultos, disse, não, eu exerci a democracia. Exerceu, mas você exerceu com responsabilidade? Votou no melhor ou você votou no que estava na frente? Para você ficar feliz? Ser crítico não é uma partida de futebol onde a gente é envolvido pelo lado emocional. Ser crítico é ser atuante na sociedade. Ser crítico é ser ativo em sala de aula. É ser protagonista do seu próprio fazer, da sua própria aprendizagem. É isso que a BNCC está dizendo para os alunos. E é isso que eu estou dizendo aqui para todos vocês e para mim também. Eu preciso ser protagonista. Se eu quero que o meu aluno seja protagonista, eu preciso ser protagonista também. E eu serei protagonista quando eu trabalhar e levar para a sala de aula aquilo que efetivamente faça sentido para os meus alunos. Porque tudo que eu faço, tudo que você faz, é pensando não em você, é pensando nos seus alunos, não é isso? Por isso nós temos essa responsabilidade. Finalizando essa minha fala, em relação às 8 competências, se nós formos olhar essas 8 competências, nós perceberemos que na primeira competência é enfatizar a questão da matemática como uma ciência humana. Usar a matemática para resolver problemas dos seres humanos, para eles compreenderem o mundo, A segunda é desenvolver o raciocínio lógico, a parte cognitiva, a parte de argumentação dos alunos. Desenvolver o raciocínio lógico. Para isso, nós precisamos trabalhar vários aspectos da matemática que vai auxiliar nesse processo. A terceira competência diz respeito à contextualização e à interdisciplinaridade, que nós precisamos trabalhar com os pares, nós precisamos fazer a inter-relação de conteúdos da própria matemática. Por exemplo, quando eu estiver ensinando juro composto, eu fazer a relação com função exponencial, porque o juro composto cresce de uma forma muito rápida, assim como a curva exponencial, fazer as articulações entre conteúdos da própria matemática e também entre a matemática com outras áreas do conhecimento, com outras disciplinas, para poder resolver um determinado problema social. A quarta habilidade a quarta competência fala da importância de nós trabalharmos com as questões, os aspectos quantitativos e qualitativos também, para ter uma visão crítica e realista do mundo, por meio de argumentos sólidos. Então é importante trabalharmos a questão do desenvolvimento da criticidade dos alunos.
A quinta competência diz respeito da importância de nós implementarmos recursos tecnológicos, implementarmos a tecnologia para auxiliar no processo de modelação, de elaboração e de resolução de problemas. A sexta competência fala da importância de nós trabalharmos as múltiplas representações, trabalharmos as transições entre uma representação gráfica, entre uma representação numérica e entre uma representação algébrica, por exemplo. A passagem de um problema usando a linguagem retórica para uma tabela, para um gráfico e assim por diante. O Duval sempre fala da importância para que haja aprendizagem em matemática, o aluno precisa transitar entre as diferentes formas de representação. E na sétima competência fala a importância do papel social da matemática, enfatizar os temas políticos sociais, enfatizar temas de aspecto social. Quer ver um tema? Endividamento. Nosso povo está endividado. Faltou educação financeira quando o nosso povo teve oportunidade e teve acesso ao crédito. Trabalhar isso com os nossos alunos. Quer ver um outro tema de urgência e de aspecto social? A questão do próprio Covid. Muitas pessoas, muitos nossos alunos não entenderam a seriedade, mesmo vendo pessoas morrendo, mesmo vendo queridos descendo às sepulturas. Muitas vezes nós não conseguimos detectar, entender a curva do Covid, entender que nós deveríamos achatar a curva. Isso é trabalhar com a matemática envolvendo questões sociais. E a oitava competência, que para mim é uma das mais importantes e que quebra muitos paradigmas, que é nós trabalharmos a questão da cooperação. Cooperação com os nossos alunos, cooperação com os professores, cooperação com a escola, cooperação com os pais, para, por meio da cooperação, nós entendermos de uma vez por todas que a aprendizagem do meu colega também é minha responsabilidade. Já pensou que coisa bacana? Nós considerarmos que a aprendizagem dos nossos alunos é nossa responsabilidade, mas que na sala de aula, a responsabilidade da aprendizagem de um aluno também é responsabilidade do outro aluno. Isso é trabalhar na perspectiva da cooperação, aonde nós só ficaremos felizes e satisfeitos quando nós vermos a aprendizagem de todos. De todos. Eu, enquanto professor, só vou ficar sossegado quando eu ver o engajamento de todos. Ah, mas isso é utópico, e é nessa utopia que nós temos que persistir. É nesse sentimento que nós podemos fazer diferente, trabalhar de forma cooperativa, é que nós poderemos avançar. Então, olha o que o Petro, eu quero finalizar com isso. Enfatiza que as melhores condições para a aprendizagem ocorrem quando o professor e alunos cooperam e colaboram entre si. Você quer ter aprendizagem do seu aluno? Trabalhe com ele como um parceiro. Trabalhe de forma cooperativa com eles. Ao invés de passar 20 exercícios de uma determinada aula, passe 5. Divida a turma em 5 grupos. Cada grupo vai resolver apenas um. Só um, Márcio, só um. Mas todos eles terão tempo para explicar os seus caminhos. Então, aquele grupo, quando estiver apresentando, os outros 4 grupos terão oportunidade de compreender a forma e o caminho utilizado por aquele grupo. Isso que é considerar a questão da cooperação. Eu ser responsável pela aprendizagem do outro. Eu ser responsável pela aprendizagem do outro. Eu já aprendi, agora eu vou auxiliar e vou estar junto para que no final da aula todos pudessem compreender as 5 situações e não correr o risco de passar 20 questões e no final da aula 10, 15, 20% dos alunos conseguiram resolver as questões. E aí eu pergunto, aonde que estão os outros 80%?
que fazer com a grande maioria que não aprende, não entende matemática? E essa, todos vocês sabem que é uma realidade. Olha que citação fantástica. Quando o professor chega a criar disposição favorável entre os alunos, é que geralmente pode esperar êxito. Crie, professores, disposição favorável com seus alunos. Tenha bom relacionamento com eles. Considere a matemática deles. Considere os conhecimentos prévios deles. E tenha boa relação com eles. Porque no final do ano, você terá você poderá esperar êxito. Você poderá esperar resultados. Como nós assistimos ontem. Os indicadores, os índices serão apenas uma consequência. Então, nós precisamos superar o individualismo e fortalecer os processos de interação e socialização. Os professores devem implementar metodologias mais afetivas, visando o desenvolvimento das relações mediadas que não estão disponíveis em ambientes de aprendizagem individualizadas. Na cooperação em sala de aula, o objetivo é a aprendizagem de todos. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, nós só teremos aprendizagem de todos. Todos os alunos só aprenderão matemática, o conhecimento matemático, quando eu, enquanto professor, entender que existem múltiplas matemáticas. Um forte abraço para você que nos acompanhou até aqui. Agora, começaremos um momento muito bacana, que é o momento de verificar com vocês que estiveram conosco aqui, né? Nós tivemos muitos participantes, nós estamos aqui com quase 150 professores que estão nos acompanhando, de Nova Olímpia, de Lucas do Rio Verde, Santa Maria, vários professores e professoras nos acompanhando nessa manhã. Nós ficamos muito felizes em também dar essa contribuição com o Enopen, reforçando aquilo que o professor Ubiratã disse, a importância de nós considerarmos os contextos dos alunos, para nós atingirmos as aprendizagens essenciais deles, assim como a BNCC preconiza, né? Assim como a BNCC preconiza. Então, nós temos aqui ainda 15 minutos para nós dialogarmos, né? Márcio, por favor, quem é o autor da música de encerramento das palestras? Quando puder, pode me informar. Sei que a pergunta... Essa foi uma música que está na internet, está no YouTube aí, em homenagem ao Dia dos Professores. Se eu não me engano, foi do ano 2015. Do ano 2015, né? Que fala do bom professor e que nós colocaremos ela no final. Todo bom começo começa com bom professor. E é verdade, né? E hoje nós vimos que um bom professor é aquele que entende que existem diferentes matemáticas. Olha só, quando vou registrar presença nos eventos anteriores, estou bloqueado. Poderia liberar o comentário para meu perfil? O André está dizendo. Beleza, André? A nossa equipe já vai estar fazendo isso. É só entrar lá na palestra, tá bom? Verdade, professor, preciso melhorar as minhas práticas para adaptar a matemática cotidiana rural dos meus alunos. Professora Chineri, de Tangará da Serra, muitos professores aqui do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, professor João do Rio de Janeiro. Exatamente, expectativa é uma, realidade é outra. Muitas pessoas participando, top, a matemática tem que fazer sentido. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Professora Ligiane está dizendo, a diversidade cultural no âmbito escolar proporciona trabalhar a matemática de forma diferenciada através do conhecimento prévio existente do aluno. Talvez um erro mais gritante que nós tenhamos é ensinar a matemática de uma mesma maneira, de uma mesma forma, em contextos diferentes. O conteúdo de matemática que eu ensino aqui na escola urbana não deve ser o mesmo conteúdo da zona rural. A matemática que eu ensino numa escola privada não deve ser a mesma matemática que eu ensino numa escola periférica.
Não deve, porque o contexto é o que deve balizar o nosso planejamento. O nosso planejamento deve ser com base na realidade, aonde estão inseridos os meus alunos, porque é ali que nós poderemos transformar. Tá certo? Bom dia, estamos acompanhando muitos professores conosco. A Noemi Shows, sem essa percepção inicial, se essa TAD e TSD se perdem no sentido geral. As sequências didáticas são fundamentais para atender a realidade daquele momento. O pronto não serve para todos. É exatamente isso. Bom dia, o primeiro passo é saber quem é meu aluno. Exatamente isso, querido professor Leolino. É nós sabermos quem serão os nossos alunos e quais são as expectativas deles, né? Quais são as expectativas dele. Um abraço para o Vinícius, lá de Tuiutaba, está nos acompanhando nessa manhã. Muitas pessoas de Tangará, de Santo André, pessoas de Arenápolis, muitos professores aqui, olha, do Espírito Santo. O Juliano está dizendo, parabéns, é a pura realidade. Professora Sinelza aqui de Barra do Bugres, muitos professores, a professora César Mara, lá de Rondonópolis, conosco também. Que legal ter a participação de todos vocês. Na verdade, todas essas reflexões e as provocações que nós apresentamos é essencialmente aquilo que eu acredito enquanto professor, tá certo? Se você tem bons resultados com seus alunos, ótimo. Mas a matemática ela precisa ser mais prazerosa, a matemática ela precisa ser mais útil, a matemática precisa ser mais contextualizada com a realidade dos alunos. Não dá mais para aceitar que exista apenas uma matemática. Não dá mais para dividir o nosso planejamento em primeiro bimestre, 3 capítulos do livro. Segundo bimestre, mais 3. E assim por diante. Os nossos alunos são outros. Estamos na geração da tecnologia. Nós temos que buscar conhecimentos. O professor é um eterno aprendiz, como diz o Biratã, fazendo referência ao Paulo Freire. Nós temos que buscar aperfeiçoar cada dia. E é isso que me deixa muito alegre aqui no Primeiro Enopem. Mostra que tem professores de todos os cantos do Brasil preocupados em fazer mais e melhor. Olha o que a Lúcia disse, a forma atual de ensinar matemática exige retificações e rupturas, quebrar esses obstáculos, exatamente. Muitas pessoas conosco de diversos lugares, nós ainda temos 10 minutos. Professor Márcio, você sempre nos traz a problematização do nosso fazer pedagógico e que nos tira da zona do comum e partimos para um espaço da verdadeira matemática, que nasce e desenvolve pela interação do mundo. Uma ciência viva e em construção. Ótimos exemplos. Certeza de que é possível. Não existe segredo. O segredo é um só. É você chegar na sua sala de aula, olhar para cada um dos seus alunos e começar a perceber, dia após dia, o que faz sentido para eles. O que faz sentido para eles. Porque se fazer sentido para eles, eles vão se envolver. Se fazer sentido para eles, eles vão se engajar. Nós temos N dissertações e teses de doutorados em educação matemática, falando de resolução de problemas, que é possível, falando de modelagem matemática, que é possível, falando que o trabalho por projetos é fantástico para aprendermos a trabalhar de forma colaborativa, para aprender a trabalharmos juntos. E eu sempre gosto de uma frase do Martin Luther King. Ele dizia, aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Esse lado relacional, esse lado afetivo é fundamental para o processo de aprendizagem. Olha o que o Kilpatrick nos disse. É fundamental para o processo de aprendizagem. Então tenhamos boas relações com os nossos alunos e faremos sentido para eles quando nós levarmos uma matemática que está conectada com a vida dele. Olha o que a Marinalva está dizendo. Interessante as ideias, professor, de trabalhar por projetos. Para mim, abordagem metodológica que proporciona essa ruptura do individualismo, essa ruptura da questão da competitividade. Nós vivemos no mesmo mundo.
Quando tem queimadas, igual teve aqui no nosso município e em todo o estado do Mato Grosso, o rico, o pobre, o que mora numa casa boa, o que mora numa casa ruim, todos nós respiramos a mesma fumaça. Todos nós corríamos os mesmos riscos. Então nós somos todos irmãos. E em sala de aula isso precisa ficar cada vez mais evidente, cada vez mais evidente. Então quando o meu aluno vai mal numa determinada avaliação, aquilo tem que sangrar o meu coração para me provocar a fazer diferente, a levar para eles assuntos para que ele possa aprender de fato. Eu não devo ficar contente com o meu ensino. Eu devo ficar feliz quando eu perceber as aprendizagens nos meus alunos. Como eu disse, o foco, o produto, são as aprendizagens essenciais. Olha só, a Silvana está dizendo, e como é importante reconhecer as matemáticas, é valorizar as diferentes culturas, inclusive os povos marginalizados que não tiveram espaço na história que nos é contada. É verdade, professora Silvana. Ótimos exemplos, pessoal. Pessoal, se nós conseguíssemos ler todos os comentários, que nós temos mais de 300 comentários aqui, né? Nós passaríamos a manhã toda, mas nós temos apenas 8 minutos para nós irmos para a próxima palestra. E nós queremos que vocês continuem aí, animados, participando junto conosco, né? E hoje tem uma super novidade, tá bom? Hoje tem uma super novidade. A nossa atuação deve ser revista, e nada melhor que esse momento onde tivemos que parar, revendo nossas concepções e a partir de agora passarmos a trabalhar uma matemática mais significativa para a aprendizagem dos alunos. É o professor Rosinei, conhecido, gente boa, Rosinei, um abraço. A Nilce Santos está dizendo que trabalhei no campo em uma comunidade de ribeirinhos e agricultores de mandioca. Na época, recebi a formação da Escola Ativa e do PNAEC. Foi exatamente o que aconteceu. Trabalhei a matemática com meus alunos, as fontes de subsistência deles, ou seja, a partir da realidade daquela comunidade. Aprendi mais. Olha que coisa. Isso é prática. Isso é experiência. Mostrando que aquilo que a teoria está dizendo, aquilo que nós materializamos com a nossa experiência, está exatamente corroborando com as práticas de sala de aula de vocês. Com esses conhecimentos, iremos ver as matemáticas de outros ângulos. Exatamente, ver as matemáticas, né? Professora Linei está dizendo, professor, a sua fala faz todo sentido. A criança precisa vivenciar os momentos, as situações, para que faça sentido. Ela aprende mais. Eu observei quando trabalhei o mercadinho na minha sala. Olha que experiência fantástica. Que a criança que a mãe manda sozinha para a escola, dá uma moedinha para ela comprar um salgadinho, um picolé, ou que manda ao mercado comprar um pacote de açúcar, de sal. Então, eu observei que essas crianças têm mais facilidades, já sabem efetuar troco, têm mais autonomia em tudo. O pensamento matemático deve ser mais amplo. Bom exemplo, trazer elementos da sustentabilidade, do consumo, da cultura. Muitos professores... Pessoal, nós vamos ter que encerrar. Professor, muitos falam da BNCC como um documento que vai salvar e resolver os problemas da educação. Mas temos que lembrar que vai depender das iniciativas dos professores para que a coisa aconteça. Tem muita coisa boa, mas como o professor Carlos Matias disse ontem, ela tem lacunas para que essa possibilidade seja de aprendizagem significativa para o exercício da cidadania. Nós, do chão da escola, somos tomados pelo sentido de insegurança. Parece não sabermos exatamente por onde começar. Eu quero te dizer uma coisa, professora Gláucia, muito boa a sua colocação, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. A sua preocupação deve ser somente uma. A aprendizagem dos seus alunos. A BNCC, apesar de ser lei, apesar de ser um documento normativo, ela não impõe nada para você. Ela pede para você considerar as aprendizagens essenciais. Ela pede para você considerar a realidade dos seus alunos. Então, a coisa mais importante a ser feita é uma só. Você conceber que existem
diferentes matemáticas. Se nós conseguirmos entender isso, eu não vou ficar preso somente nas habilidades da BNCC. Eu não vou ficar preso somente na metodologia tradicional. Eu vou trabalhar com projetos, eu vou trabalhar com modelagem, eu vou trabalhar com resolução de problemas. Ah, mas eu não sei. Aí entra o protagonismo do professor. É hora de buscar, professor. É hora de ir atrás. É hora de estudar. É hora de reaprender. Assim como nós estamos fazendo aqui. É hora de discutir como se ensina uma matemática diferente, principalmente usando os bons exemplos, usando as boas experiências. Olha quantas experiências vocês colocaram aqui no chat, de trabalhar com o mercadinho, de trabalhar nas comunidades rurais. São essas experiências. E que amanhã nós teremos quase 100 relatos de experiência. Então participem dos relatos de experiências que vocês perceberão, aprenderão com os outros professores. Isso que é importante em evento. Não é só a troca de conhecimento, mas é também você perceber que você pode utilizar na sua prática pedagógica as experiências de outros professores. Porque em relato de experiências, quase que exclusivamente, as experiências são positivas e são propositivas. Eu sempre digo, em educação, para a sala de aula, para que aconteça a aprendizagem, não preocupem com plágio, não preocupem. Repliquem as experiências bem-sucedidas de outros lugares, sempre fazendo as devidas adaptações. Que adaptações são essas? Os meus alunos aqui são diferentes do aluno da professora lá. Então, eu vou ter que fazer as devidas inserções e adaptações para me atingir o contexto dos meus alunos. A BNCC é importante? Foi um grande avanço? Foi. Tem algumas implicações e algumas lacunas? Tem. A academia vai dizer isso. As pesquisas já estão mostrando algumas lacunas. Mas nós não podemos ficar somente no campo da crítica. Ideologicamente, eu também sou contrário a muitas coisas que estão na BNCC. Mas eu acredito em uma coisa. Eu acredito na força colaborativa dos professores. Eu acredito no protagonismo dos professores. Eu acredito na responsabilidade e na sensibilidade de cada diretoria de ensino para planejar um currículo considerando a realidade e o contexto dos alunos. E aí, eu e você, enquanto professores de matemática, nós fixaremos isso na nossa mente. Existem diferentes matemáticas. Cada aluno tem a sua própria matemática. Essa é a mensagem que fica. Lendo os nossos últimos comentários, a matemática tem que fazer sentido para os professores, exatamente. Para professores e para alunos. E a Selma, procurar uma aprendizagem significativa dos alunos é o que devemos buscar. Exatamente, Selma. Quero fechar essa fala com essa citação sua. Procurar uma aprendizagem significativa dos nossos alunos é o que devemos buscar. E essa aprendizagem significativa só virá se eu considerar a realidade deles. E eu considerar que eu posso ensinar usando diversos processos matemáticos das diferentes matemáticas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e continuaremos na programação do primeiro encontro nacional online de professores que ensinam matemática.
base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. no bisturi da cirurgia, Um bom professor. no tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, Um bom professor. cada nova ideia, Tem um professor. no que se aprende, o que se ensina. Professor. Uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.